Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de internacionalização de empresas. E para começar, vocês sabem o que significa a palavra internacionalização? Primeiro que esse termo não tem nenhuma chancela internacional, não tem uma definição da OCDE ou da ONU explicando o que isso de fato significa. O que de fato existe é a percepção de que as empresas estão expandindo e atuando cada vez mais fora de seus países. E essa ação, então, é percebido como internacionalização. O que vai diferenciar são os modelos de entrada, pois algumas empresas preferem se internacionalizar através de aquisição de outras empresas ou em parcerias com organizações locais, e outras já preferem ir diretamente ao mercado. Esses projetos são conhecidos como os projetos Greenfields de internacionalização. Mas antes de uma empresa ser internacionalmente competitiva, ela precisa ser nacionalmente competitiva. Por quê? Porque a competição internacional ela é cultural. Por mais que nós falamos de mundialização das culturas, ainda assim a empresa criada, nascida em um determinado país, quando ela resolve ir para outro, expandir seus negócios, ela precisa se aculturar naquele novo país, naquela nova nação. O mercado internacional é um mercado muito competitivo, assim como o nosso nacional, porém com algumas características, que são as características de cultura local. Para empresas pequenas se internacionalizarem já é um pouco mais complicado. Por quê? Porque elas não têm expertise, muitas vezes não têm tempo suficiente no mercado para entender algumas coisas maiores, né? Para conseguir partir para um outro ambiente desconhecido. Já as empresas de tecnologia hoje, baseadas na internet, não precisam fazer esse procedimento porque elas já estão no mundo, elas já são globalmente competitivas. Basta você utilizar uma estratégia de marketing diferenciada que você vai ser visto no planeta inteiro. Então, empresas pequenas, empresas menores precisam de um planejamento, precisam de um amadurecimento muito mais sério, né? de um plano bem mais detalhado do que se for uma empresa maior, né? Uma empresa que já tiver bem madura no mercado. Porque o risco de saída é um risco muito alto e muitas vezes as pequenas empresas não têm essa margem para assumir um determinado risco desse tamanho. Primeiro porque nós temos que ver a internacionalização realmente como uma oportunidade. A empresa não pode encarar a internacionalização como um simples modismo. Todas as empresas estão se internacionalizando, está virando moda, enfim, vamos se internacionalizar também. Não é por aí. Precisa, de fato, enxergar uma oportunidade concreta de ganho. Tem um outro grande detalhe que nós temos que levar em consideração, que é a legislação, né? Que a legislação em determinado país tanto pode ser favorável para mim quanto desfavorável. Por exemplo, o caso da Ambev, quando ela se internacionalizou, ela usou a cultura que ela utilizava aqui no Brasil, o seu modus operandi extremamente agressivo, e levou isso para outros mercados. Tanto que chegou lá e eles brigaram. Várias ações contra a empresa aconteceram. Por quê? Porque ela utilizava muitas vezes práticas que eram imorais em determinados países. Então, a empresa foi multada várias vezes por conta desse tipo de atitude. Até eles entenderem que aquilo não era correto, eles pagaram um preço bem alto. Então, a internacionalização, como nós vimos, é um processo que envolve muito planejamento, um planejamento minucioso, que nós vamos ver como funcionam todos esses detalhes na prática ao longo desse semestre. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção, grande abraço a todos!